Boa tarde, turma. Nós vamos dar início às nossas aulas de ciências depois aí de algumas semanas, não é? Entre atividades de avaliação e de revisão e uma semana de pausa nas aulas de ciências. Nós vamos retomar as nossas aulas de hoje com uma temática diferente. Nas últimas aulas, nas aulas anteriores, nós tratamos de questões a respeito do corpo humano, dos sistemas do corpo humano. No entanto, agora nós vamos tratar de questões de física, que vai envolver alguns conteúdos de física que serão necessários para o ano seguinte. Então, dessa forma, peguem o caderno de vocês e vamos acompanhar a aula. A previsão do tempo, né? Quem aqui já se pegou assistindo aquele jornal à noite e vendo, geralmente é uma mulher, fazendo as previsões do tempo, dizendo que hora vai chover, que hora vai, aonde vai fazer sol, em que dia, qual é o evento que vai acontecer naquele dia. Então, tudo isso está relacionado a alguns estudos em relação ao vento e ao ar. Então, nós vamos estudar hoje o que é que os ventos e o ar em movimento ocasionam. Então, aqui tem a imagem do planeta Terra, e se vocês observarem, essa imagem vai mudando ao longo de alguns instantes. E essa mudança ela é ocasionada por quê? Essa mudança ela é ocasionada pela mudança dos ventos. Aqui nós temos, coitado, né? O gatinho se segurando numa árvore. Aqui é só um gif. Eu nunca vi um gatinho assim. Se viesse um vento muito forte, com certeza levaria o gatinho. E aqui nós temos algumas árvores, né? Na praia, com o vento batendo e essas árvores, então, assim, se movimentando. Então, o que é o vento, né? Na realidade, o vento, ele é o ar em movimento. Então, quando o ar ele está se movimentando em relação à superfície da Terra, então a gente tem que ter aqui um referencial. Quem é o nosso referencial? A superfície da Terra. Enquanto o ar ele está se movimentando sobre a superfície da Terra, nós temos o quê? Nós temos a visualização do que é o vento. Ou a visualização ou a sensação. Quem é que aqui nunca sentiu o vento batendo no rosto? Quem nunca ligou um ventilador para que ele ventilasse, né? Soltasse aquele ventinho no nosso rosto? Aqui em Patos, geralmente, o vento do ventilador é um vento quente, né? Um vento abafado, por conta da temperatura do lugar em que nós moramos. Então, o vento é o ar em movimento em relação à superfície terrestre. Então, os ventos também vão diferir, como nós vamos ver daqui a pouco, em velocidade. Vão ter ventos mais fracos e ventos mais fortes. Então, desta forma, o vento ele vai ter direção. Como é que a gente pode medir a direção do vento? Em que sentido o vento está vindo? Nós podemos medir a direção do vento através do catavento, como vocês estão vendo aqui. Então, dependendo da posição em que o vento esteja vindo, o catavento ele vai girar para aquela posição que o vento está batendo nas hélices do catavento e está fazendo ele girar. A direção do vento também pode ser medida por outro instrumento chamado de biruta, que é esse instrumento aqui. Geralmente a biruta fica nos aeroportos e ele é importante para que os aviões, quando forem pousar ou decolar, saibam em que direção o vento está para não atrapalhar o voo desses transportes. Então, quais são os elementos, os instrumentos que são utilizados para a medição da direção do vento? É o catavento e a biruta. Mas nós vamos ter outro instrumento para medir a velocidade do vento, ou seja, como eu disse a vocês, né, o vento vai ter velocidade, vão ter ventos mais rápidos, mais lentos. E qual é o instrumento que mede a velocidade dos ventos? É o anemômetro. Então, o vento bate aqui nas hélices do anemômetro e faz com que o anemômetro gire. Então, conforme a velocidade que o anemômetro gira, essa velocidade é registrada nos computadores e aí a gente tem em que velocidade os ventos estão vindo.
Geralmente, esses anemômetros, como birutas e como cataventos, eles têm estações de medição de índice pluviométrico e também em locais, como eu já disse a vocês, em aeroportos, onde depende do pouso e da decolagem de aeronaves. Nós vamos ter aqui a velocidade dos ventos e suas consequências. Gente, a velocidade dos ventos, ela causa muitas consequências, tanto positivas como negativas. Nós vamos ter aqui o vento de 0 km a 1 km por hora, que é dito calmaria. Então, quando esses ventos estão a essa velocidade, a fumaça, que a gente pode olhar de uma chaminé, saindo do forno de uma padaria, ela vai subir verticalmente. Então, nós vamos dizer que o vento está calmo. De 2 km por hora a 60 km por hora, a fumaça mostra, então, a direção do vento. Então, aqui o vento ele já está mais forte. De 7 a 11 km por hora, o vento é sentido na face e as árvores das folhas balançam. Então, quando a gente vê aquele balançar das folhas das árvores e a sensação daquele vento que bagunça todo o nosso cabelo, é porque ele está a essa velocidade aqui. Então, já é um vento mais intenso. De 12 km a 19 km por hora, ele consegue estender uma bandeira que estiver hasteada. Aqui nós temos uma bandeira, aqui em Patos, no Atacadão, que ora é a bandeira do Brasil, ora é a bandeira da Paraíba, ela sempre está hasteada. E nós podemos observar o vento, não é, movendo essa bandeira. Então, ele vai conseguir mover uma bandeira daquele porto quando ele estiver cerca de 12 a 19 quilômetros. Já é um vento muito forte. De 20 a 29 quilômetros, ele consegue levar todos os papéis soltos no lixo, carregar tudo que tiver solto no meio da rua. É um vento com a velocidade mais intensa. E ventos de 30 a 39 km por hora balançam até mesmo, não só as folhas das árvores, mas conseguem balançar até mesmo as árvores. E nós vamos ter ventos de 40 a 50 km, já são ventos muito fortes e consegue até balançar os cabos telefônicos da rua. Ventos de 51 a 61 km começam a balançar grandes árvores. Já começa a ser um vento bem perigoso, né? De 62 a 74 km por hora, alguns galhos das árvores podem começar a se partir por conta dessa ventania. De 75 a 87 km por hora, isso já é comparado a um carro já desenvolvendo uma alta velocidade, pode fazer com que as casas sejam destelhadas. E ventos maiores de 88 km a 101 km por hora pode partir grandes árvores ao meio e fazer com que as árvores caiam na rua e também causar a destruição de casas, de postes e de vários lugares. Então, a velocidade do vento, ela vai ter muitas consequências, ok? Então, o que eu quero para vocês? Eu quero que vocês façam a atividade da página 203 do livro de ciências de vocês, as questões 12 e 13. Respondam essas questões, né? Só são 2 questões. Tirem uma foto e enviem para mim no privado. Um abraço e até a próxima aula.